Dos temas mais quentes aqui de direito constitucional. E claro, eu não poderia deixar de falar dos remédios constitucionais. E claro, aqui eu tenho um monte de remédios, a gente não vai poder falar sobre todos, eu vou fazer um resuminho geral sobre cada um deles. O que são os remédios constitucionais? Remédios são garantias. Então veja que a nossa Constituição ela é tão sábia, tão maravilhosa, um beijo para ela, que ela pensa o quê? Não adianta eu declarar direito. Ah, você tem direito a isso. Mas ó, se eu não te der uma garantia, porque se alguém viola o meu direito, eu faço o quê? Fico olhando? Choro também? Não, né? Eu preciso de garantias, de instrumentos para fazer valer os meus direitos. Dentre as inúmeras garantias previstas na Constituição, nós temos os remédios constitucionais. Então, remédios constitucionais nada mais são do que garantias que a Constituição estabeleceu para garantir determinados direitos. E daí a gente tem que saber o que para a nossa prova? O que é mais importante? O que cada remédio garante? Então, o remédio tal garante qual direito? Primeira coisa que você tem que saber. Legitimidade ativa. Vou até colocar aqui, ó, a minha tabelinha. Claro que já tem tabela, né? Sempre. Aí, ó. Então, aqui a gente tem que saber qual é o objeto, ou seja, qual remédio protege qual direito. A gente tem que saber legitimidade ativa, quem pode propor esse remédio, quem pode realizar essa ação. E ainda contra quem se faz ação, seja legitimidade ativa e legitimidade passiva. Eu ainda completo aqui, né, nessa nossa tabela, para você lembrar quais ações são gratuitas, quais não precisam de advogado, mas o mais importante, o que mais cai em prova é isso aqui, ou seja, o objeto e a legitimidade ativa e passiva, tá? Vamos relembrar aqui, vamos revisar isso aqui. Então vem para cá. Olha lá. O primeiro, o habeas corpus. Habeas corpus é remédio constitucional que serve proteger qual liberdade? Liberdade de locomoção. O que é a liberdade de locomoção? É o seu direito de ir, vir e permanecer. Então a Constituição me garante esse direito em tempos de paz. Lembra que mesmo em tempos de paz eu posso ter limitação na minha liberdade de locomoção, desde que prevista em lei. Desde que prevista em lei. Então, em tempo de paz, posso ter restrição à minha liberdade de locomoção? Posso, mas isso tem que estar previsto onde? Isso tem que estar previsto em lei. Então, o remédio que garante a minha liberdade de locomoção, caso ela seja ameaçada ou efetivamente restringida por um ato de ilegalidade ou abuso de poder, é o habeas corpus. Então, se eu tiver uma prisão ilegal, habeas corpus. Se a minha prisão for legal, não cabe habeas corpus. Você está entendendo? Então, o habeas corpus é remédio que visa proteger a liberdade de locomoção, direito de ir e vir e permanecer, quando alguém ameaça ou restringe essa liberdade por ilegalidade ou abuso de poder. Por que eu destaquei quando alguém ameaça ou restringe? Porque eu posso fazer um habeas corpus preventivo, ou seja, antes de ir preso, antes da minha liberdade de locomoção já ser restringida. Ou eu posso fazer um habeas corpus depois que a minha liberdade já foi restringida. Então, o habeas corpus ele pode ser feito preventivamente, antes da restrição da liberdade de locomoção, ou posteriormente. Por isso a gente fala em habeas corpus preventivo e habeas corpus repressivo. Ok? Tá. Legitimidade ativa. Quem pode propor o habeas corpus? Aqui, qualquer pessoa. Lembra de uma coisa bem importante aqui, ó. Não vamos confundir o impetrante do habeas corpus com o paciente. Vou colocar aqui, ó. Diferente do paciente. Qual que é a diferença? Impetrante é quem faz ação. Eu posso fazer um habeas corpus para mim ou para outra pessoa. Então vamos imaginar que, sei lá, meu pai vai preso. Deus o livre. Mas vamos imaginar que meu pai vai preso. E eu quero fazer um habeas corpus para ele. Nesse caso, eu, Adriane, posso fazer um habeas corpus para beneficiá-lo, para que ele seja solto, porque é ele que está preso. Então, nesse caso, eu sou a impetrante e ele é o paciente. Então, lembra que paciente é quem precisa do remédio, não é isso? Então, quem precisa do remédio? Quem tem a liberdade de locomoção restringida ou ameaçada. Por isso que o habeas corpus ele é tão sensacional, porque você pode fazer o habeas corpus para você mesmo ou em favor de outra. Então, se meu pai quiser, ele mesmo pode fazer o habeas corpus dele.
Agora, se ele não fizer, outra pessoa pode fazer para favorecê-lo. Então, quem faz é o impetrante. O impetrante pode ou não ser também o paciente, entendeu? Então, eu posso ser impetrante fazendo habeas corpus para mim mesma. Ou eu posso ser impetrante fazer o habeas corpus em favor de um terceiro, em favor de outra pessoa. O impetrante, qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, teteia, é o quê? É qualquer pessoa. Vem na prova, impetrante, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, é qualquer pessoa física, jurídica, eu tô falando do estrangeiro. Professora, o gringo pode fazer um habeas corpus? Claro que pode. Só que lembra que se for o gringo fazendo, ele vai ter que achar alguém para traduzir, né? Que não pode ser feito em língua estrangeira, vai ter que fazer em português. Então, habeas corpus, qualquer pessoa pode fazer. Inclusive o Ministério Público, Defensoria Pública. Até o juiz pode conceder o habeas corpus de ofício. Claro que não vai ser o juiz que vai fazer o habeas corpus, né? Mas ele, uma vez verificando que a prisão é ilegal ou com abuso de poder, ele pode mandar soltar a pessoa. Você entendeu aqui? Tá. Esse é o impetrante. Paciente, aquele que precisa do remédio, que pode ser uma única pessoa ou uma coletividade, um grupo ou categoria de pessoas. Quando é uma única pessoa, habeas corpus individual. Quando é um grupo ou categoria de pessoas como paciente, chamamos de habeas corpus coletivo, ok? E a legitimidade passiva, que é quem é o réu dessa ação. Quem é o réu é quem está ameaçando ou já restringiu a liberdade de locomoção. Esse réu da ação pode ser uma autoridade pública, pode ser o juiz, pode ser o Estado, ou pode também ser um particular, tá? Lembra que é uma ação gratuita e não precisa de advogado. É aquela ação que não tem formalidade, lembra? Sem formalidades. Então, o professor está me dizendo que eu posso fazer um habeas corpus de qualquer jeito? De qualquer jeito. Professor, e se eu fazer um habeas corpus na cartolina? Tá valendo. Você pode pegar um guardanapo. Pega um guardanapo aí, escreve habeas corpus. Pronto, você tem um habeas corpus. Entendeu? A ideia é que o acesso ao judiciário aqui seja o mais livre possível, porque a gente está falando de uma pessoa que está sendo recolhida presa indevidamente. E como a liberdade é muito importante, a gente não pode ficar se atendo a detalhes, né, formais aqui para ser concedido habeas corpus. Ok? Muito bem. Habeas data. A minha aposta de prova atualmente é o habeas data, tá? As bancas sempre amam, mas atualmente o habeas data é a sensação do momento. O habeas data, ele serve para proteger aqueles dados, aquelas informações da própria pessoa. Aqui eu estou falando de dados. Então você tem o direito de conhecer ou retificar aqueles dados seus, as suas informações, que estejam em registros ou bancos de dados de caráter público. Ninguém melhor do que você para saber se as informações suas que estão nesses registros ou bancos de dados são verdadeiras. Então, por exemplo, você tem informações suas lá na Receita Federal, não tem? Claro que tem. No INSS, não tem? Claro que tem. Aí você chega lá e fala assim, senhor, senhora, gostaria de saber informações a meu respeito. Sei lá, baixa um extrato, alguma coisa assim. E a pessoa fala assim, não vou dar. Fala, é o quê? Não vou dar. Ah, vai sim. Ora, claro que vai. Claro que vai. Por quê? Porque você tem o direito de conhecer essas informações. E ainda se elas estiverem erradas, você tem o direito de retificá-las, de pedir para arrumar. Caso você não consiga ter acesso, eles não te dão a informação, ou você não tenha conseguido arrumar elas, você pode fazer um habeas data. Então, o habeas data, ele serve para conhecer ou retificar informações suas que estejam em registro ou banco de dados. Lembra que habeas data não é remédio para fofoqueiro, hein? Eu quero saber como é que anda a vida da minha vizinha lá na Receita Federal. Larga a mão de ser fofoqueiro! Habeas data não é remédio para fofoqueiro. Habeas data é remédio para conhecer as suas informações e apenas as suas informações, ok? Então não serve para conhecer informações de terceiros. Combinado? Então, habeas data, remédio constitucional que serve para conhecer ou retificar informações da própria pessoa. Na aula eu ainda falo para inserir informações, está previsto em lei, mas aqui é uma revisão rápida mesmo. Então, lembra para conhecer ou retificar
quando o registro ou banco de dados não permite que você tenha acesso ou arrume essas informações que estão falsas. Quem pode fazer essa ação? Só o titular. Então lembra? É a informação minha que está lá? Só eu posso fazer. Então eu, Adriane, faço ação para conhecer informações minhas. Por isso que aqui não vai ter habeas data coletivo. Então não vai ter entidade de classe, associação, sindicato fazendo habeas data. Por quê? Porque o habeas data é só para conhecer informações da própria pessoa. Ok aqui? Então é aquela pessoa física ou jurídica que é titular dos dados, das informações. Lembra que esses dados, essas informações, elas podem estar onde? Em registros ou bancos de dados, físicos ou digitais. Então, quando a gente fala em proteção de dados pessoais, dos meios digitais, que está bem na moda, caso você requeira uma determinada informação sua perante um banco de dados, né, e esse banco de dados não te fornece essas informações, você pode fazer uma habeas data contra eles, tá? Então, quem que é o réu da ação aqui, ó? Aquela entidade governamental, pública ou privada, mas desde que tenha caráter público. Por exemplo, Serasa. Quem conhece Serasa? Serasa, SPC, são empresas privadas, mas que as informações têm caráter público, não é? São elas que definem crédito e tudo mais. Aí você chega lá para fazer um cartão, sei lá. Aí você tem seu direito negado. Por que eu não consigo? Aquela vergonhinha, né? Porque aqui tá dizendo que você tem uma inscrição no Serasa, não sei o que, tal. Você, o quê? Como assim? Então você tem um registro ou banco de dados que tem informações suas, ainda que seja uma empresa privada, tá? É uma ação gratuita? Sim, sim. Mas precisa de advogado. Aliás, Teteia, a única que não precisa de advogado é o habeas corpus. O resto tudo precisa. Professora, é que eu confundo às vezes habeas corpus com habeas data. Tem nada a ver. Nada a ver. O que o habeas corpus e o habeas data são iguais? Os dois começam com habeas e os dois são gratuitos. Só. O resto é, completamente diferente. Habeas corpus, liberdade de locomoção, habeas data, informação. Só os dois começam com habeas, os dois são gratuitos. O resto é tudo diferente, tá? Mandado de segurança. Lembra que o mandado de segurança é para proteger aquele direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, mandado de segurança é proteger aquele direito. Falou direito líquido e certo, o olhinho já pisca para o mandado de segurança. Mas quando não for o direito líquido e certo a locomoção, porque daí é habeas corpus, e quando não for direito líquido e certo, acesso, conhecimento da informação, senão vai ser o habeas data. Aliás, anota assim, vou fazer tipo ditado de palavras agora, se ainda não tem anotado, faz uma estrelinha que não tem espaço para colocar aqui, Não cabe habeas data. Vou ter que achar um espaço, não é possível que não tenha. Pior que não. Aqui, vou fazer aqui, Não cabe habeas data. Quando que não cabe habeas data? Mais importante do que saber quando cabe habeas data, saber quando não cabe. Não cabe habeas data para ter acesso à informação de terceiros. Só que às vezes, olha que empatia, isso aqui é bem importante. Às vezes, existem informações que são de interesse coletivo, de interesse geral, e que você quer saber. Você tem o direito de saber, não tem? Tem. Só que daí o Estado se nega a fornecer aquela informação. Nesse caso, por não ser uma informação só sua, o remédio constitucional não vai ser o habeas data. O remédio constitucional vai ser o mandado de segurança. Então vamos lá. Se é informação sua, pessoal, sua, só sua, e eles negarem o acesso, não te deixam conhecer, habeas data. Se é uma informação de interesse coletivo, de interesse geral, que envolve outras pessoas, mas você tem o direito de saber, mandado de segurança, ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que você queira saber uma determinada informação sobre um contrato de licitação que a prefeitura da sua cidade fez. Você tem o direito de ter acesso a esse contrato. Você tem direito. Por quê? Porque é público, não é? Aí você chega lá para pedir esse contrato, os caras falam, não vamos te dar. Nesse caso, qual o remédio que você vai fazer?
Habeas data? Não, porque não é informação sua, mas é uma informação de interesse coletivo. Nesse caso, cabe o quê? Mandado de segurança, tá? Não cabe quando houver a negativa do direito de certidão. Ou ainda, quando te negarem o direito de cópia ou vista de processo administrativo. O que mais cai é a certidão. Isso porque, às vezes, você pensa assim, ah, mas a certidão tem informações minhas lá. Então, imagine que você chega lá no INSS e faz um pedido de uma certidão explicativa. Então, você chega lá no INSS e fala assim, ah, eu quero uma certidão explicativa do meu processo, assim, 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 assim. Essa certidão não vai ter informações suas? Vai. Mas se o INSS te negar a certidão, você não vai fazer habeas data, você vai fazer mandado de segurança, ok? Porque não cabe habeas data na negativa de certidão. Mas, professora, tem informação minha na certidão. Esquece aí. Falou, negou a informação, habeas data. Negou a certidão, mandado de segurança. Combinado? Tá. Então, negou aqui, ó. Certidão, mandado de segurança. Cópia de processo administrativo, mandado de segurança. Então, imagine assim, ó. Você entrou no INSS aí, ó, e já está respondendo um PAD. Meu Deus, professora, mas mal entrei, já estou respondendo um PAD. Pois é. Aí você foi notificado de ter um PAD a teu respeito, processo administrativo, e você quer ir lá e tirar cópia. Aí você chega lá e fala assim, moço, quero uma cópia do meu processo. E ele fala assim, não dou. Nesse caso, você quer o quê? A cópia do processo. Você quer ver o processo. Nesse caso, o remédio não é o habeas data, o remédio é mandado de segurança. Combinado? Combinado, combinado. Tá, volta agora lá onde estávamos. Quem pode fazer o mandado de segurança? Aquela pessoa física ou jurídica que teve violado o seu direito líquido e certo. Quem é o réu? Aqui, cuidado, ó. É aquela autoridade pública ou um particular, mas desde que esteja no exercício de atribuições do poder público. Vamos ver se você pegou aí o esquema. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa privada. Uma empresa privada. E o teu chefe não está pagando seus direitos trabalhistas. Você pode entrar com mandado de segurança contra ele? Não pode. Por quê? Porque o mandado de segurança ele só pode ser feito contra o ato de uma autoridade. Essa autoridade é alguém que está na função do Estado. Essa pessoa que está exercendo uma função estatal pode ser um servidor público, uma autoridade do Estado, ou pode ser um particular, mas no exercício das atribuições do poder público. Por exemplo, um delegatário de serviço público. Você entendeu? Mas tem que ser alguém que está no exercício de atribuições do poder público. Por exemplo, uma banca de concurso. Pode ser uma empresa privada, mas que ela está no exercício de uma atribuição do poder público. É gratuito? Não. Precisa de advogado? Sim. Mandado de injunção. Tá na moda agora falar do mandado de injunção, hein? O que é o mandado de injunção? O mandado de injunção é um remédio constitucional que serve para suprir uma lacuna. Então, imagine, eu tenho uma norma da Constituição que manda regulamentar tal coisa. Só que essa regulamentação não acontece. Professora, por que ela não acontece? Meu amor, porque a gente tem, ó, um congressinho nacional, hein? Que às vezes é meio enrolado. Então, por exemplo, a Constituição Federal, ela garante o direito de greve para os servidores públicos. Só que ela diz que esse direito vai ser exercido nos termos e condições definidos em lei. Então, ela está dizendo assim, servidores, vocês podem fazer greve, tá? Nossa, Conste, obrigada, adorei. Mas como que a gente vai fazer? Então, a lei vai dizer como. Então, vocês esperam um pouquinho que vai vir uma lei e ela vai dizer como é que vocês vão fazer greve. Aí os servidores, joia, Conste, obrigada. Só que qual que é o problema? A lei nunca foi criada. Por quê? Você acha que o Congresso quer fazer lei para servidor fazer greve? E daí vai 1 ano, vai 2 anos, os servidores ali esperando poder fazer uma grevezinha, né? Poder dar uma reivindicada. E nada da lei, nada da lei.
Nesse caso, é que entra o mandado de injunção em evidência. É para suprir esse tipo de lacuna, quando eu tenho uma norma da Constituição que precisa ser regulamentada e essa regulamentação não vem. Aí, neste caso, é que eu me utilizo do mandado de injunção, ok? Então, é para suprir uma omissão legislativa inconstitucional. Essa omissão, ela pode ser total ou parcial. Ou seja, quando eu não tenho nenhuma lei total, ou parcial é quando existe a lei regulamentando, mas ela não é suficiente, ela não regulamenta todo o direito, tá? Quem faz ação, quem é o autor? Pessoa física ou jurídica que está sendo prejudicado por essa omissão. Então, por exemplo, não tem a lei lá para os servidores. Quem pode fazer o mandado de injunção? Os servidores, né? Que estão sendo impedidos de realizar greve por conta dessa omissão inconstitucional. Contra quem eu faço ação? Contra quem deveria ter legislado e não legislou, ou seja, contra a autoridade que está omissa. É gratuita? Não. Precisa de advogado? Sim. Outra aposta, querida minha, ó, a ação popular. O que é a ação popular? Remédio que visa anular, retirar do mundo jurídico aquele ato lesivo a bens difusos, a bens da coletividade. Então, é aquela ação judicial que vem para anular aquele ato ilegal, aquele ato prejudicial a quem? Ao patrimônio público, histórico, cultural, à moralidade administrativa ou ainda contra o meio ambiente. Veja que a ação popular, ela não vem para proteger um direito do indivíduo, diferente dos anteriores, né? Liberdade de locomoção, a minha locomoção, a informação da pessoa, o mandado de segurança, o direito líquido e certo dela, a omissão legislativa que prejudica ela, ou seja, eu estou falando de direitos individuais aqui. Agora, na ação popular, não. Eu vou anular aquele ato lesivo a quem? Ao patrimônio público. Não é algo que só me prejudica, prejudica todo mundo. Aquele ato lesivo à moralidade administrativa, os princípios da administração do LIMP, pois é. Nesse caso, eu vou fazer uma ação para anular um ato que prejudica todo mundo. O meio ambiente prejudica todo mundo. Então, é uma ação para anular aqueles atos lesivos a direitos difusos e coletivos. Quem pode fazer? Qualquer cidadão. Teteia! Teteia! Quem que é o cidadão? Cidadão é aquela pessoa física que é brasileira e pelo menos vota, que é cidadã. Então veja, se eu te perguntar assim, ó, pessoa jurídica pode fazer ação popular? Não. Por quê? Porque pessoa jurídica não é cidadão. Ai, professora, mas eu ouvi falar que tem a empresa cidadã. Para com isso, não tem nada a ver. Aqui a gente está falando daquele que vota. Quem vota? Seres humanos. Qualquer ser humano? Não. Tem que ser brasileiro e ainda tem que ter o título eleitoral. Ok? Então, se vier assim, ó, qualquer pessoa, qualquer brasileiro, tem que ser qualquer cidadão. Beleza? Tá. Contra quem? Contra aquelas pessoas físicas, jurídicas, que estejam lesionando aqui, né, esses direitos difusos, esses direitos coletivos. É uma ação gratuita? É gratuita para o autor de boa-fé. Ou seja, eu posso dizer que a ação popular é gratuita? Sim, para o autor. E eu presumo que eu estou falando do autor de boa-fé. Isso porque se o autor tiver de má-fé, tiver de sacanagem, ele vai ter que pagar as custas do processo. Ou seja, a ação não vai sair gratuita para ele, ok? Então, ela é gratuita? Sim, para o autor de boa-fé, tá? Precisa de advogado? Com certeza. Beleza? Então, muito bem. Tabelinha, se você quiser dar um print. Ali a Yara perguntou assim, ó, tem idade para ser cidadão, 16 ou 18 anos? A partir dos 16 anos, caso tenha o título eleitoral, pode fazer ação popular. Então, por exemplo, tem o Piazão lá, de 16 anos, e ele fez o título eleitoral, ele é cidadão, pode fazer ação popular.
Mas e se ele não tiver feito, ele ainda não pode fazer ação popular. Então não basta ter 16 anos. O requisito não é a idade, o requisito é ter o título eleitoral. E a partir de qual momento que pode ter o título? Com 16 anos, entendeu? Então você fala assim, indivíduo com 16 anos pode fazer ação popular? Pode, se ele já for eleitor, ok? Tá. Aproveitando que eu tô falando desses negócios gratuitos, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, de atos gratuitos. Opa! Volte. De atos gratuitos para todos e de atos gratuitos aos reconhecidamente pobres. Lembra que a Constituição sempre fala em atos que são gratuitos para todas as pessoas e atos que são gratuitos só para os reconhecidamente pobres. Aí, professora, você falando pobres, né? Que horror! É assim que tá na Constituição, hein? É assim que tá. Reconhecidamente pobre, não é eu falando assim, os pobres, não. Tá? Pelo amor de Deus. Então, quais são os atos que são gratuitos para todo mundo? Ou seja, não é só para quem é pobre, para quem é hipossuficiente. Olha lá. O habeas corpus, o habeas data, você já viu isso aqui comigo? A ação popular, desde que para o autor de boa fé. Aqueles atos necessários ao exercício da cidadania, ou seja, nos termos da lei, ou seja, só aqueles atos que a lei determina que é assim gratuito. Então, por exemplo, o título eleitoral. Você paga alguma coisa para fazer o título? Não, né? Você vai lá e tira ele gratuito. Por quê? Porque ele é um ato necessário ao exercício da cidadania. O direito de petição perante os poderes públicos, o direito de certidão em repartições públicas. Repartição pública é diferente de cartório extrajudicial. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Certidão em repartição pública, que é gratuito, é certidão lá no INSS, é certidão lá na Receita Federal, é em uma repartição pública. Agora, existem alguns cartórios que não são equiparados a repartições públicas, que são chamados de cartórios extrajudiciais. Por exemplo, cartório de registro de imóveis, tabelionato de não sei o que, tal. Esses cartórios não são aqui tratados como repartições públicas, daí lá não há gratuidade para todo mundo. Então, por isso que às vezes você vai tirar lá uma certidão de casamento e você vai pagar um valor por ele. Por quê? Porque o que é gratuito é uma certidão em uma repartição pública, certo? Tá. A própria celebração do casamento, para quem não sabe, não há certidão, há celebração. Então, só o sim, não sei o quê. Essa celebração ela é gratuita e gratuita para todo mundo. Não é gratuito os proclamas, aquela papelada toda, isso não. Mas a celebração em si, ela é gratuita, tá? E o que é gratuito só para pobre? Lembra que eu falo que gratuito para pobre é nascer e morrer, lembra? O que é gratuito para pobre? Registro civil de nascimento, e a certidão de óbito, tá? Beleza? E ainda eu posso completar aqui, ó, a assistência jurídica, aquela integral e gratuita, etc. Tá? Essa é garantida apenas para os hipossuficientes. O que você deve ter pago para casar é por outras coisas, que não a celebração em si do casamento, tá? Pode conferir depois lá com o cartório. A celebração em si, ela é gratuita. O que não é gratuito é todo o resto envolvido. Beleza? Beleza. É assim que celebra e prova. Não lembra, professora, mas eu paguei não sei quanto lá. Esquece aí, tá? Grava desse jeito que é assim que vem prova. Tá. Vamos fazer as questões? Daí qualquer coisa a gente faz um intervalinho ali se vocês estiverem cansados. As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitos apenas para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Errado, né? Habeas corpus e habeas data é gratuito para quem? Para todos. A legitimidade para impetração de habeas corpus é universal, abrangendo a pessoa jurídica e aqueles que não possuem capacidade civil plena. Certíssimo! Lembra que quem pode fazer habeas corpus? Todo mundo, né? Todo mundo, qualquer pessoa,
física, jurídica, estrangeiro, brasileiro, não precisa ser maior de idade, não precisa ser cidadão, pode ser a criança. A criancinha. Querido juizinho, por favorzinho, solte o meu papai que está presinho. Pode, entendeu? Não precisa ter capacidade civil plena, tá? Próxima, tá com o delayzinho aqui, hein? Sob o aspecto da legitimidade ativa, por meio de habeas data, é possível obter informações relativas a qualquer pessoa, desde que as informações sejam classificadas como públicas. Não. É apenas relativas à própria pessoa do impetrante. Professora, mas se as informações forem públicas, aí o remédio não vai ser o habeas data, e sim o mandado de segurança. Se o responsável por ilegalidade ou abuso de poder for agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, a proteção de direito líquido e certo ocorrerá por meio de mandado de segurança. Oh, maravilhoso. Falou mandado de segurança, falou direito líquido e certo, falou que é um ato de ilegalidade ou abuso de poder por uma autoridade, uma pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público, falou da legitimidade, falou tudo, né? Então, certíssima. Entidade sindical constituída há menos de um ano e sediada em município da federação tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, a fim de garantir direito líquido e certo de seus filiados que tenha sido lesado por ato de autoridade da administração fazendária federal. Deixa eu te aproveitar aqui, ó, fazer um esqueminha de mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele serve para proteger aquele direito líquido e certo, mas de coletividades. E quem pode fazer essas ações? Lembra? Eu tenho o partido político com representação. Peraí que eu preciso virar a tela, senão minha letra fica zoada. Com representação no Congresso Nacional. Lembra aqui que é o Congresso Nacional? Câmara e o Senado. Mas para ter representação no Congresso Nacional, basta o partido ter um candidato eleito na Câmara ou um no Senado. Não precisa ser nos dois, né? Um na Câmara, um no Senado. Então, se o partido X elegeu um deputado federal, tem representação. Se o partido X elegeu um único senador, tem representação no Congresso Nacional. Então, o partido político com representação, organização sindical, seja um sindicato, as entidades de classe e ainda as associações dos cachorros do pelo curto, elas mesmas. Só que para as associações fazerem lá mandado de segurança coletivo, elas têm que estar constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Devem estar constituídas e em funcionamento. Veja que esse requisito de um ano não é para todo mundo, é só para as associações. Então, o sindicato, a entidade de classe, o partido, eles não precisam estar constituídos há mais de um ano para fazer mandado de segurança coletivo. Lembra que eu já te disse que esses entes, quando realizam mandado de segurança coletivo, eles agem em substituição processual. Lembra que a gente falou da associação? E nesse caso, para substituir, eles não precisam de autorização dos seus filiados. Ok? Tá. Volta agora ali para a questão. Entidade sindical, sindicato, constituída há menos de um ano e sediada tal, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, a fim de garantir direito líquido e certo seus filiados que tenha sido lesado por ato de autoridade da administração fazendária federal, ou seja, ato aqui de uma autoridade pública, certinho.
Então veja que esse requisito de estar constituída há pelo menos um ano só valeria para as associações. Então se dissesse assim, ó, a associação constituída há menos de um ano, aí ela não poderia fazer mandado de segurança coletiva. Mas como uma entidade sindical, pode sim, tá? A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que esta omissão seja parcial. Exatamente isso. Então, a omissão ela pode ser total ou parcial, certinha. É isso? Vocês estão falando errado aqui na questão, ó? Ela não está errada não, ó. Entidade sindical constituída há menos de um ano, pode. Lembra que tem que estar constituída há um ano só as associações, isso não para o sindicato. Né? Acho que vocês estão confundindo ali, né? Tá. Então, do mandado de injunção também certa. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Certo ou errada? Errada! Porque não é qualquer pessoa, muito menos jurídica, é qualquer cidadão. Cidadão. Erradinha. Se anotem aqui. Hã? Maravilha? Muito bem.